Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Now, roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Olá, ouvintes! Estamos de volta com o Escudo do Mestre, versão... Tem nome esse quadro aqui, esse formato? A gente costumava falar do Halls, né? Eu acho que é mais ou menos a mesma pegada. Pode ser. Pra quem não conhece a piada muito antiga, é Halls porque já tá cheio de podcast drops por aí. Então a gente queria dizer diferente. A gente levou essa piada às últimas consequências. Fato. Mas enfim, para quem não nos conhece, eu sou o Chess, vulgo Guilherme, um dos co-hosts deste programa. Vocês podem me encontrar por aí nas redes sociais, no Twitter e afins. E é isso, né? No Twitter. E comigo está aqui o querido Vitor, também conhecido como @capivara no Twitter. Olha aí. E hoje nós vamos fazer uma nova proposta aqui para o Escudo do Mestre. Normalmente os episódios de Escudo do Mestre eles são longamente pesquisados, as pautas são amplamente debatidas. Nós passamos por um vasto período de estudo e preparação para trazer o melhor conteúdo RPGístico para você. Isso dá um trabalho e é um dos motivos pelos quais a gente grava um episódio por ano. Então... até porque também esse tipo de programa acaba preterindo uma edição um pouco mais bem feitinha, talvez, e nenhum de nós gosta de editar Não, podcast. pelo amor de Deus, não. Então, sabendo disso, vamos fazer um formato um pouco diferente aqui. Mas é um papo de bar, Vitor? Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Não, porque eu acho que no formato original a gente tenta até fazer um papo de bar, a gente já falou isso algumas vezes. Mas é um formato um pouco mais leve, um pouco mais descontraído, meio pauta fria de uma certa maneira, né? Fato. Acho. Que a gente vai falar um pouco sobre o que a gente tá lendo, o que a gente tá consumindo. Uma das coisas que eu já tinha dito em episódios anteriores é que eu acho difícil gravar os episódios normais do Escudo do Mestre quando eu tô jogando RPG muito pouco. Porque eu jogo pouco, eu acabo pensando pouco, trazendo poucos insights, mas lendo eu não paro de ler. Então isso, pelo menos, tenho que falar bastante. E assim a gente consegue lançar um episódio com um pouquinho mais de regularidade, não muita, não esperem muita, por favor, mas um pouquinho mais regular, só pra gente, né, tirar as teias de aranha ali, né, fazer a galera abrir o feed de novo. Pois é. E nós, então, o que vocês podem esperar deste episódio e de outros futuros é que nós vamos trazer alguns temas, um ou dois, dependendo do momento, um ou dois por participante, né? Sobre RPG, que a gente vai falar um pouco, debater o que a gente está lendo, o que a gente está interessado e tal. E sobrando um tempo, a gente sai um pouco do âmbito do RPG para falar desses temas também. Mas vamos começar então, sem mais delongas. E aí, Vitor, sobre o que você quer? Como é que você quer começar hoje? Quero trazer um jogo que ninguém tá falando e ninguém falou quando ele saiu no Kickstarter mais ou menos um ano atrás. E eu, pra falar a verdade, eu nem sabia que esse jogo ia sair, eu achei que tinha flopado no Kickstarter. Mas é um RPG chamado Rust Hooks, Gigantes Enferrujados, por um autor chamado Sam Sorensen. Você ouviu falar? Não, mas eu estou olhando a página do Kickstarter agora. Ele teve um Kickstarter mais ou menos há um ano atrás. Ele, quando tava faltando 3 dias, mais ou menos, pra terminar o Kickstarter, ele não tinha nem metade do valor. E aí, nas últimas 48 horas, e foi por isso que eu achei que ele tinha flopado,
ele conseguiu da Found e tal, e agora ele saiu na Drive-Thru RPG. E ele é um jogo da Apocalypse Engine, e ele se define como low sci-fi space trucking. Então, qual que é a ideia desse jogo do Rust Hoax? Ele é um jogo para você fazer alguma coisa no estilo de Firefly, de Serenity, né, a série. Então você ter essa equipe de pessoas que trabalha mais ou menos como mercenário, fazendo missões que podem ser levar alguma carga do ponto A para o ponto B, ou às vezes levar pessoas, ou às vezes fazer um trabalho de escort, ou mesmo talvez até uma missão para tentar assassinar alguém ou roubar algo. Então são esses meio que trambiqueiros espaciais, né? Menos na pegada de... menos na pegada de uma coisa fantasiosa como é difícil falar, né, fantasiosa, tô falando de low sci-fi, mas como, sei lá, Guardiões da Galáxia, não é bem isso, ele é um pouco mais pé no chão, assim, você não vai ter armas laser, o pessoal tá no espaço, mas você atira projétil mesmo, sabe? Eu acho que a comparação com Firefly é a mais justa, né? O jogo, ele traz muitos elementos que você vê, isso aqui foi tirado da série. E por que Rust Hoax, né, os gigantes enferrujados? Porque ele fala que essa é o aspecto da sua nave, né? Ele muito fala da nave como a Nostromo de Alien, o primeiro Alien, o oitavo passageiro. Certo. Que era aquela nave que parecia era tipo um caminhão do espaço, sabe? Era uma coisa super... ela era toda num jeito industrial e por dentro ela era... não era aquela coisa como uma Enterprise, que é toda polida e cheia de brilhos e etc. Não. E é um ângulos, negócio... sem ângulos, né? Aquela coisa redonda. tudo redondadinho. Não, é mais assim, você vê as tubulações, as coisas passando, e geralmente tudo tá remendado, tudo tá caindo aos pedaços. Tinha uma série da Sci-Fi, como é que era o nome? Que tinha uma premissa tão legal que a galera tava sem memória. Dark Matter. Dark Matter, isso. Dark Matter. É uma boa série pra pensar. Pode pensar naquela série Killjoys também. É uma boa série pra colocar. Eu acho que são séries que falam mais a favor disso. E o que eu achei legal desse jogo, né? Primeira premissa, porque esse estilo de jogo, que é um sci-fi, que não é um hard sci-fi, que eu não tenho que me preocupar muito com a ciência ou a verossimilhança das coisas, mas que também eu não estou trabalhando com raio laser e teletransporte, eu estou trabalhando com uma coisa um pouco mais pé no chão, de uma certa maneira. É uma coisa que me atrai demais. Eu sempre fui uma viúva de Firefly, né? Eu sou daqueles que chora o fim de Firefly até hoje. E ter um jogo assim da Apocalypse Engine, que eu acho que ele tem... não é o primeiro jogo sci-fi espacial se passar nesse sistema, tem vários outros, mas esse foi, acho que, um dos que eu mais gostei, porque ele vai bem no gênero que eu queria ver. Ele dá importância para algumas coisas que eu acho que fazem a diferença, né? Você tem... por exemplo, você tem os playbooks, você vai ter vários tipos de playbooks que às vezes seria muito fácil você agrupar em uma coisa só, né? Então, geralmente você poderia ter um personagem como um engenheiro. Ele é um cara que cuida do motor e cuida da nave, cuida do sistema de navegação. Aqui nesse jogo, cada uma dessas coisas é um personagem separado. Então você pode ser um engenheiro que cuida... São playbooks separados, né? Você pode ser um engenheiro que cuida só do motor da nave, ou você pode ser um cara que cuida só da parte estrutural da nave, ou você é uma pessoa que lida só com os sistemas de navegação da nave. Cada uma dessas é um playbook separado. Tem vários tipos. Se você é um cara combativo no jeito que você é um cara mais... tem um monte de armamento e é o cara que manja das armas, etc. Isso é um playbook. Se você é um cara do combate, mas mais naquele jeito gigante fortão, sabe?
Uhum. Se é o cara grande e forte que aguenta muita porrada, isso é um outro playbook. Então ele separa bastante os tipos de personagem. E, por exemplo, você ter um capitão da nave é uma coisa muito importante, mas não existe um playbook de capitão. Cada um desses personagens tem uma série de movimentos especiais que libera a partir do ponto que ele for o capitão. Tem um sistema de votação para você decidir quem é o capitão no começo do jogo. E o capitão ele tem um poder narrativo de mandar as pessoas fazerem coisas. Isso gera uma pressão nos personagens. E a partir do momento que essa pressão vai se tornando insustentável, pode haver um motim na nave. Então, a ideia é você ter um grupo de pessoas que ela tá junto por um determinado motivo, mas eles são disfuncionais. Eles têm aquelas mecânicas do Apocalipse End de você ter laços ou o que quer que seja, vínculos com as pessoas. Uhum. Só que essa você consegue graduar em vínculos positivos ou negativos e com valores de +1, +2 ou +3. E determinados movimentos vão mudando isso. Então você pode começar com uma pessoa que você tá gostando. É um cara que é meio seu amigo, vira uma rivalidade, vira seu pior inimigo no meio do jogo. Interessante. Você pode transformar isso. Pelo que você falou, pelo nível de detalhes que você está comentando, eu presumo que o livro, ou pelo menos o PDF, já deve ter saído a versão final. Sim, tá na Drive-Thru, já saiu no meio de abril. Meio de abril, bacana. Meio de abril, eu consegui pegar ele agora recentemente. Uma coisa, eu vou fazer algumas perguntas, se você me permite. Por favor, seja o orelha. Mas, assim, uma das coisas que eu acho que ajudam a definir um jogo de Apocalypse Engine, com certeza são os playbooks que ele tem, sem dúvida, mas você pode dar alguns exemplos de basic moves deles que sejam interessantes, ou que te chamou a atenção, ou, sei lá, dizer qual foi o seu move favorito que você viu, porque bem ou mal, os basic moves são o que vão dar a dinâmica do jogo na maior parte do tempo. Eu fiquei curioso para ter uma noção de como é que isso se coloca. Abri aqui a parte dos basic moves. Deixa eu dar uma olhadinha. Ele tem a maior parte dos moves dele, eles são o que a gente esperaria de clássicos assim no Apocalipse End. Então você tem um move genérico para escapar do perigo, você tem um move genérico para ler uma situação, para ter um insight sobre alguém. Mas uma coisa que esse jogo tem bastante é que, e isso é uma coisa que eu ia entrar, é que eu acho que esse tipo de jogo, quando você tem essas premissas, etc., por que as pessoas estão se aventurando? Geralmente, dinheiro é o motivo que leva elas a se aventurarem nesse tipo de cenário, né? O cara tá tentando ganhar a vida de uma situação A para uma situação B. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, Pop Firefly é assim. Uhum. E aí, o que eu acho difícil? Eu acho difícil você traduzir isso pro RPG, no sentido, vai fazer essa missão, vai ganhar X créditos, ou sei lá. Mas pra que eu vou usar isso, etc. Esse jogo, ele trabalha muito com o crédito, dinheiro e recursos que são consumidos no seu jogo. Quase todo item que você tem, seja uma arma ou equipamento, ele pode quebrar. Você tem uma série de moves que quando você dá um resultado 7-9, ou um resultado abaixo de 7, você quebra ou você inutiliza uma arma. Okay. E isso tudo vai custar créditos que você vai ganhar durante as missões para você recuperar. Quando você falou de moves, eu lembrei de um move que chama Make a Patch, fazer um remendo. Que você pode pegar uma arma que acabou de quebrar, que você não tá dinheiro para reparar ela, e você pode rolar para fazer literalmente um remendo nela. Você junta ali uma fita adesiva, alguma coisa, e ela vai funcionar mais uma ou duas cenas até quebrar de vez. Você pode fazer isso com uma série de coisas, até com partes da nave. Você tem uma mecânica, por exemplo, de entre você... A nave viajar entre dois pontos aleatórios, você chama disso de um span. E aí o jogo define um crédito compra combustível suficiente e comida para você viajar um span. Então, de repente, se você tem que... Quando você vai fazer uma missão entre... eu tenho que ir do planeta A para o planeta B. Você pode definir com o mestre, eu vou gastar... Obrigatoriamente, você vai gastar um recurso para fazer essa jornada.
você pode gastar mais recursos para fazer essa jornada de uma maneira mais safe, ou você pode gastar menos recurso e arriscar aparecer problemas no meio do caminho. Ok, então ele tem uma mecânica, um elemento de controle, de administração de recursos bastante importante, pelo jeito. Bem importante, muito importante Gosto. para esse jogo. Se você não tiver, ele define que se você não tiver créditos, agora sua nave tá à deriva, assim, você não vai conseguir sair do ponto. E, de novo, isso remete a séries assim que tem episódios que os caras simplesmente ficam sem combustível, não conseguem andar, né? Uhum. Mas eles têm toda uma mecânica de construção de nave que eu acho bem maneira. Ele tem uma série de, olha, a nave básica vai ter 3 salas, né? Vai ter uma ponte, vai ter uma sala que é onde estão os sistemas, e vai ter uma sala do motor. Cada personagem que entra na sua party, você ou muda uma dessas salas, ou você acrescenta uma nova sala. Então, assim, se você quer um personagem que é o piloto da nave, a sua ponte de comando vai ser maior. Isso vai dar mais pontos de vida para a ponte de comando e vai poder trazer mais benefícios para ela, que quando você vai entrar na mecânica de como funciona a nave, vai ser importante. E alguns personagens vão dar novos cômodos para a nave. Por exemplo, você pode pegar um personagem que é o especialista em armas, e agora você tem um armorial na sua nave. Você tem uma sala de armas. Entendi. E bem interessante, e isso se reflete em tags e coisas que eu imagino que você vai poder usar durante o jogo, correto? Sim, é porque aí, por exemplo, o sistema da sala de armas, ele vai falar, olha, o básico da sala de armas é, tipo, sei lá, 3 armas pequenas, cada uma com uma tag, uma arma grande com 3 tags. Ah, legal. E aí você vai poder pegar. E ele tem. Pode falar. E ele tem algo, você falou de construção da nave, pontos de vida da nave, o que me traz uma nova questão. Ele tem algum subsistema ou coisa que o valha para combate de naves ou para o ato de pilotar a nave como sendo algo diferente sei lá, tem essa diferença entre estou num combate de nave, estou pilotando a nave ou estou fora da nave, enfim. Você basicamente vai usar os mesmos moves de causar dano, né? A diferença é que algumas classes de personagem vão poder rolar atributos diferentes nisso. Então, em vez de você rolar um atributo físico para fazer um ataque com a nave, etc., se você for o piloto, você pode usar um atributo de pilotagem para fazer esse ataque. Mas a própria nave não tem, sei lá, uma ficha da nave ou coisa assim? Ou tem? Na verdade, a nave tem um desenho. Porque é importante, ele dá uma folha em branco e ele fala, cada um dos jogadores tem que desenhar o seu cômodo na nave. Isso é muito legal. Você faz o jeito que você quer o seu cômodo e e coloca ele no ponto que você quiser e passa esse desenho para o próximo e o próximo vai acrescentando. Então você vai criando a planta baixa da nave, né? Com base nesse desenho que o pessoal faz à mão. Isso vai ser importante porque se você toma dano, você tem que definir em qual sala caiu o dano, e aí vai depender do tamanho da sala se ela vai ser destruída ou não. Muito interessante. É um jogo, cara, eu li, eu gostei bastante, eu achei que ele é bem completo no que ele se põe, ele responde essa pergunta que eu acho que é muito importante de, ok, para que eu tô conseguindo dinheiro, por que eu tenho que conseguir esse dinheiro, além da motivação, é para sobreviver, ele traz essa mecânica de você ter um certo drama em relação interpessoal, e bem no sentido de você ter uma coisa desgastada e que vai trazendo problemas. E depois no capítulo do mestre, ele meio que divide os tipos de jobs que você pode ter, você sempre tá atrás do job, né? E ele divide os tipos de job que você pode ter. Eu quero fazer um heist. Aí no heist ele coloca, olha, se você vai fazer o heist, qual que é a estrutura do heist? Aí ele põe, a estrutura é, primeiro vai acontecer isso, depois isso, depois isso. Quais são os moves que o mestre pode usar específico para uma situação de heist? Então se você é o mestre e está mestrando o heist, você pode fazer isso, isso e isso. Então ele meio que destrincha os tipos de golpes ou de jobs que você pode fazer, né? Pra tornar meio que de uma maneira mais fácil, mais orgânica. É meio que quase um criador de aventura, né? Muito legal. Cara, é uma coisa que eu acho que beneficia muito esse tipo de jogo, inclusive. E não é tão difícil de colocar, né?
Eu gostei bastante dele. Eu acho que algumas coisas ele é bem comunzão. Então, por exemplo, o sistema de combate é aquela coisa meio clássica, tipo, armas pequenas causam um harm. Você pode tomar até 4 harms. No quinto, você tem que fazer um move de death para ver se você morre ou acontece alguma outra coisa. Então, nesses pontos, ele é muito comum. Mas a mecânica que ele tem dos recursos, a mecânica que ele tem de fazer remendos em armas, na nave, etc. As outras que eu falei, eu acho que elas contribuem bastante com o clima do jogo. É um jogo que eu gostei bastante de ler. Eu tô quase no fim da parte do mestre mesmo, mas é um jogo que achei bem legal e bem... e ele tem também meio que um mini cenário próprio, né? Falando que sobre como... É aquela coisa bem clássica, né? A humanidade colonizou vários planetas, os planetas queriam independência, houve uma guerra entre a Terra e as colônias, a Terra ganhou, e aí, tipo, nos planetas centrais, que seria Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, essa liga da Terra, que é conhecida como The Authority, é o principal, né? Eles são muito presentes e é a coisa que você esperaria nos mundos centrais, mas mais na fronteira, Plutão, Netuno, as coisas são mais mais a terra de ninguém mesmo, aquela coisa meio fronteira do Velho Oeste, sabe? Bacana, bem interessante. Gostei bastante desse livro. Bem legal, cara. Eu não conhecia, não sabia da existência do Rusty Hoax. Rusty Hoax. Ninguém falou na época e saiu e ninguém falou. E aí quando eu vi assim, apareceu lá no drive-thru pra mim, tipo, olha aqui, Rusty Hoax. Caralho, esse livro saiu, mano. Eu tô vendo que o Kickstarter dele foi bem modesto, né? De $5 mil que eles queriam, eles levantaram 5.600, teve 160 apoiadores, mais ou menos. É um jogo bem... Foi bem pequenininho, quase não saiu. Olha aí, bem interessante, bacana. Rusty Hooks, pra quem gostar aí do negócio e tiver os dólares pra pagar no drive-thru. Atualmente é um pouquinho, né? É uma questão complicada, mas tudo bem. Tudo bem. Muito interessante, Vitor. Boa. E você, o que você traz pra nós? Perdão pelo bocejo, gente. Acordei cedo pra jogar RPG hoje. Vamos lá. A vida dura. Eu também tenho um jogo do Apocalypse Engine pra comentar, que é o jogo que eu estou lendo no momento, né? Eu estava considerando talvez fazer uma campanha dele ou não, e eu estou, para ser bastante sincero, ainda dividido. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que não, então eu ainda estou um pouco em cima do muro quanto a usar ou não esse jogo, mas o jogo em questão é o Fellowship. Fellowship. Mais precisamente Fellowship 2ª edição. Então, para quem não o conhece, ele é um jogo. A primeira edição dele saiu em 2017, eu acho. 16 ou 17. E a segunda edição, até onde me consta, saiu ano passado. A diferença entre uma edição para outra é basicamente algumas correções, ajustes no livro como um todo, né? Mas nesse sentido de edição, de ajustar uma coisa aqui ou ali, e também que ele teve um Kickstarter quando ele saiu a segunda edição, que propunha 2 livros, além do Fellowship básico, 2 livros que o acompanhariam, com a proposta de expandir o escopo do jogo original, e o terceiro livro acabou de sair. Para quem não conhece o jogo, qual que é o escopo original, né? A ideia do Fellowship é um jogo baseado no Apocalypse Engine com a premissa de simular uma grande jornada, uma história de uma grande jornada na qual um grande senhor do mal, um grande vilão é enfrentado no final, né, por assim dizer. Então, a influência mais evidente e óbvia é o Senhor dos Anéis. Essa influência está clara e escancarada, mas tem outras, como Avatar: A Lenda de Aang. É um tipo de jogo que ficaria muito bom
nesse jogo. Até mesmo alguns Final Fantasies, ou um que o autor cita, que eu acho muito bom, que é o JoJo Bizarre Adventure Stardust Crusader, Olha aí. que poderiam ser feitos com o Fellowship. E ele é um jogo muito interessante de se ler, e ele tem muitas coisas bacanas e que eu acho que valem a pena falar um pouquinho sobre e chamar uma atenção para ele, sabe? A primeira coisa é que eu gosto como ele não na leitura dele, como é um jogo que ele sabe a que veio, o que ele quer e como ele se explica. Então ele tem coisas do tipo: todos os jogadores de Fellowship têm que ler o capítulo 1. Se você não leu o capítulo 1, não jogue Fellowship. O capítulo 1 é extremamente importante. Eu falei, ok, bacana. E um dos motivos pelo qual esse capítulo é tão importante é porque o Fellowship me chama a atenção por ser um dos jogos mais estruturados do Apocalypse Engine que eu já vi, o que quer dizer bastante, porque costuma ter muita estrutura, mas ele tem toda uma estrutura rígida de formação de cenas, dependendo do tipo da cena que tem um ritmo específico. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui que eu acho que ajudam para demonstrar o quanto estruturado é esse jogo. Mas quando você vai fazer uma jornada no Fellowship, né? Aquela Frodo saindo de Bree até Valfenda, esse tipo de, sei lá, Wang indo até Bacincé, sabe? Esse tipo de grande jornada. A estrutura dele funciona assim: cada jogador propõe uma cena de alguma coisa, algum evento que aconteceu durante a viagem, e escolhe outro jogador que vai dizer como o personagem dele foi o essencial para resolver aquela cena. Né? Foi como o personagem dele, os outros ajudaram, podem ter ajudado, mas ele foi o pivô central para resolver aquela cena. E aí o jogador que foi escolhido faz a mesma coisa e passa pro próximo. E eventualmente isso chega na mão do mestre, né, que nesse jogo tem o título de Overlord. E o mestre nesse jogo tem um playbook próprio, que é o playbook do Overlord. Este jogo ele faz uma diferenciação muito pequena entre mestre e jogadores. Ele é quase como se o Overlord ele é só mais um jogador que tem algumas atribuições a mais e que joga um jogo diferente. Lendo ele, fiquei mais com a impressão daqueles board games semi-cooperativos, sabe? Tipo, Decente, uma coisa assim, do que um RPG tradicional, nesse sentido do papel que o Overlord ocupa. E aí, quando é a vez do Overlord, ele fala o que o Overlord faz uma cena durante essa jornada. Então, o Overlord pode avançar um plano dele, ou contar que os exércitos dele marcharam para algum lugar, ou ele também tem uma oportunidade de avançar o jogo dessa maneira. Um outro exemplo desse gameplay estruturado é quando a Fellowship, a comitiva, né, como vamos dizer assim, na tradução que a gente usa aqui, é quando ela chega num lugar seguro e vai descansar. Então, quando a comitiva descansa, eles recuperam, curam, recuperam equipamentos, fazem uma série de coisas. Cada jogador tem a oportunidade de descrever uma cena e o que ele fez durante o momento em que a Fellowship estava descansando, e o Overlord também ele tem movimentos específicos que ele pode fazer que vão avançar os seus planos de alguma maneira e dos quais a Fellowship não pode reagir. E quanto mais tempo a Fellowship passa descansando, mais desses movimentos o Overlord tem. Né? Então acaba ficando uma pressão de nós não podemos descansar muito tempo, senão o Overlord ganha movimentos demais e a coisa segue nessa estrutura. Né? E isso ele são 2 exemplos, eu acho, do quanto organizado e estruturado o flow, né? O fluir do jogo do Fellowship ele tem tipo 4 tipos de cena que se organizam de uma maneira específica, né? Ele é bem rígido nesse sentido. E ele também me chamou a atenção, não só pelo tema, que eu acho bacana, mas também porque ele é um dos poucos não, mas ele é um jogo que faz muito jus à ideia e usa muito o conceito de narrativa compartilhada. E ele é um jogo que ele
dá uma confiança aos jogadores que eu vejo em poucos jogos. Ele abandona de maneira muito evidente essa coisa de antagonismo, ou até mesmo de um ou um simulado antagonismo entre mestres, jogadores, o Overlord e os outros jogadores nesse caso. Porque eu acho que o momento que mais me chamou a atenção nesse sentido foi o seguinte. No Apocalypse Engine, no geral, você tem aquela ideia dos princípios e agendas, né? Sim, sim. É uma das coisas que o AWE costuma ter. E o Fellowship, ele tem agendas do jogo geral, todos têm que seguir, né? Os jogadores e o Overlord, agendas do Overlord e agendas dos jogadores, que eles têm que seguir também. Mas as agendas são aquelas. Ele descreve como, na dúvida, siga a sua agenda. Agora, ele tem o conceito de princípios, e ele define os princípios para os jogadores como regras que os jogadores têm que seguir. E ele fala: os princípios são regras que você segue. Não quebre essas regras. E se você quebrar essas regras, tudo bem, da próxima vez faça melhor, do better e segue o jogo. E quando eu vi isso da primeira vez, e eu vou dar uns exemplos do que são esses princípios, que são regras que os jogadores têm que cumprir a todo tempo. Coisas como seja heróico, crie soluções não problemas, abrace o fantástico, lembre o grupo dos seus movimentos, sempre pergunte e sempre faça perguntas e sempre responda perguntas. Essas são regras, eu dei alguns exemplos, não são todos, mas são princípios que são regras que os jogadores têm que seguir. E quando eu li isso, o meu primeiro instinto foi, poxa, mas isso aqui vai ser meio difícil de fiscalizar como mestre, né? Eu vou ter que ficar o tempo todo, mas será que ele seguiu o seu princípio? E aí me caiu a ficha de que não é o papel do Overlord fiscalizar isso. Não existe esse conceito. A ideia é que um bom jogador de Fellowship, um jogador que está interessado no jogo, vai se esforçar para seguir esses princípios da melhor maneira que ele puder. E não cabe ao mestre esse papel, sabe? E ele está recheado desse tipo de filosofia. Por exemplo, no Fellowship você tem os playbooks. E os playbooks, né, eles são. Ou eles representam. No básico, né, nos outros livros ele expande esses conceitos, mas no básico ele representa raças fantásticas de fantasia que podem ser interpretadas de muitas maneiras. Então você tem, por exemplo, o anão, que pode ser desde o seu anão tradicional, trabalhador, que bebe cerveja, até um ser de pedra viva que cultua o mundo, sabe? Sei lá. O elfo pode ser desde o elfo que vive na floresta e etc, o elfo tolkieniano, ou ele pode ser uma fada, ou ele pode ser uma sereia, sabe, alguma coisa assim. Desde que eles têm elementos em comuns, mas os playbooks são amplos o bastante para você construir em cima desses arquétipos maiores. O anão, o elfo, o halfling são arquétipos nesse sentido que você pode customizar. E quando você escolhe o playbook, você faz algumas escolhas que vão definir as características daquela espécie ou daquele mundo, e durante o jogo, o jogador que está jogando de elfo, ele é a autoridade suprema e absoluta sobre elfos na mesa. Qualquer dúvida que um outro jogador tenha ou que surja na mesa sobre elfos, quem responde não é o Overlord, é o jogador do elfo. Ele é a autoridade sobre elfos. Nem o Overlord pode suplantar a autoridade que ele tem sobre os elfos, entende? Esse jogo, ele me parece ficar quase no meio termo entre o RPG tradicional que a gente está acostumado e os jogos narrativos que são GM-less. Ele tem, eu diria que ele tem, pela maneira como ele se estrutura, ele tem um esforço nesse sentido, sim, porque em grande parte, pelo menos a sensação que eu fiquei, é que quando você controla o Overlord, você tá jogando um playbook junto com os outros jogadores, com algumas atribuições diferentes, mas não necessariamente eu não sinto uma diferenciação hierárquica, sabe? Entre os jogadores e o Overlord, nesse sentido. Parece que fica bem nesse meio termo, né? Ele não é exatamente GM-less, mas ele tem um jogador que vai ser meio que um jogador plus, assim. Plano diferente, assíncrono, diferente. Exatamente, é bem essa a proposta, eu acho, sabe?
E o próprio elemento do Overlord tem uma estrutura para como é que você joga com ele, e você tem os generais do Overlord, você tem, enfim, todo o Overlord, ele tem, isso é muito legal, ele tem, como todo não, mas como muitos jogos do Apocalypse Engine, ele tem essa questão de vínculos, né? E o Overlord pode ter vínculos com os jogadores, que são fraquezas que eles exploram, que o Overlord explora dos jogadores, e os jogadores podem ter vínculos com o Overlord, que são momentos que ele é mais humano, sabe, esse tipo de coisa. Então, tem uma relação muito interessante que eu acho que se cria da iteração desse jogo, no geral, nesse sentido. E ele tem mecânicas muito interessantes para simular o tipo de jornada bem Senhor dos Anéis mesmo, sabe? Do tipo, você tem equipamentos que são um escudo, uma armadura de Mithril, alguma coisa assim, que você tem um uso limitado e que você só vai recuperar. Ele tem todo um esquema de você vai fazer até comida é um elemento importante. Você só cura seus pontos. Não tem pontos de vida, mas você só cura o dano que você recebe quando você para comer, por exemplo. E você pode carregar uma quantidade limitada de comida a cada jornada. Então tem muito aquela sensação de tipo, meu Deus, a gente precisa chegar em Valfenda logo, sabe? A gente precisa atravessar Moria logo, porque senão vai dar merda, ou senão a administração de recursos se torna muito intensa nesses momentos. Muito embora ele seja um jogo do tipo que o jogador só morre se ele quiser, por exemplo. Ele pode escolher morrer e isso tem uma consequência narrativa, mas ele só morre se ele quiser. O próprio jogo fala que no final o Overlord será derrotado. A vitória do Overlord não é uma opção nesse jogo. A questão é como o Overlord será derrotado no final de uma campanha de Fellowship. Então é bem diferente nesse aspecto, eu achei, sabe? É um jogo que eu fiquei bem interessado, bem curioso pelos seus elementos e eu estava atrás de um jogo para uma aventura mais clássica nesse sentido, sabe? E talvez seja um jogo bom para isso. E eu acho que ele tem alguns movimentos que são muito interessantes, muito bem feitinhos, sabe? Que me chamaram a atenção e que vão um pouco além do padrão sei lá, de um Dungeon World. Ele é muito diferente de um Dungeon World, por exemplo. Ele parece bem diferente do Dungeon World. Então, o combate dele, pra você ter uma noção, ele não tem pontos de vida, ou coisa assim. E quando você. E sei lá, uma luta contra um cara tipo o Witch King do Senhor dos Anéis ia terminar em 3, 4 rolagens, sabe? Porque ele tem por exemplo, ele tem um movimento chamado Finish Them. E a ideia do movimento, ele é disparado quando você tenta derrotar um inimigo e você tem uma vantagem sobre ele. O que é uma vantagem sobre ele? Ele fala que normalmente essa vantagem é ficcional. Pode ser uma emboscada que você prepara para o inimigo, pode ser uma fraqueza que você sabe que ele tem. No próprio exemplo do Witch King, sabe? Pode ser o fato de que a Elwyn era uma mulher e que ele não viu um simples halfling que o atacou pelas costas no momento da sua derrota, sabe? Essa era uma vantagem que ela tinha sobre ele. E você faz uma rolagem, se você for bem sucedido, você derrotou o seu oponente e acabou. E dependendo, e o que eu achei legal desse conceito, né, não só tem maneiras mecânicas de conseguir vantagem também, né, mas em geral elas vão ser conseguidas de maneira narrativa. Mas é que você pode finish them com qualquer atributo do jogo. E o que isso significa varia muito de acordo com o que você escolhe rolar. Então, se você escolhe, vou rolar com Blood, por exemplo, que é um dos atributos, você matou o seu oponente. Mas esse aqui eu achei que é um que eu achei muito interessante. Você pode finish them quando você acha um oponente ferido e cuida seus ferimentos com. Aí você rola com Wisdom, e se estiver bem sucedido, esse oponente não é mais seu inimigo, ele não pode mais ferir você. Tipo, sei lá, o Zuko sendo tratado pelo grupo, esse tipo de coisa, sabe? Então, é um movimento simples até, mas que tem toda uma gama de possibilidades interessantes de como você vai enfrentar os desafios que vão além necessariamente do combate, ou do conflito, ou de matar o seu oponente, sabe? Esse jogo, ele tem alguma coisa no sentido
de uma condição para ele terminar, ou você termina quando consegue, sei lá, X, depois de X tanto, ou X advancements que os personagens têm, ou alguma coisa meio de você estruturar a jornada, tipo, vai acontecer. Primeiro vai acontecer sei lá, uma coisa meio jornada do herói, sabe? Tipo, deixar isso estruturado em regras, ou ele deixa aberto pra você. Não, você vai jogando e quando você sentir que o jogo atingiu seu clímax, você derrotou o grande vilão, ponto. Ele tem uma estrutura para essa derrota, né, por assim dizer. Ele tem uma estrutura para como você chega ao final do jogo, e é interessante que normalmente isso tem a ver com o jogo. Ele tem uma estrutura que funciona assim. Qual que é o objetivo das jornadas, né? Você faz uma jornada. Lembra que eu falei que ele é muito estruturado? Então ele tem um ritmo de jogo que é o seguinte: você faz uma jornada até algum lugar seguro. Esse lugar precisa de ajuda porque o Overlord fez alguma coisa com ele, ou eles têm algum problema. Você vai resolver o problema dessa comunidade, e quando você resolver o problema dessa comunidade, você ganha o fellowship daquela comunidade. E aí você parte para uma próxima, e aquela comunidade vai te ajudar e tal, e você tem este fellowship que você ganhou, né? E aí você parte para uma próxima para uma próxima jornada, por assim dizer. Eventualmente você pode usar esses fellowships nesse momento para decidir chegar ao final da campanha. E tem várias maneiras com que isso pode acontecer, sabe? Ele tem uma mecânica de playbooks avançados, que é uma coisa que eu acho que eu nunca vi em outro PBTA, mas ele tem um esquema tipo, depois que você passa 5 níveis, você meio que pega uma classe de prestígio, uma coisa assim, você evolui, sabe? Você vai pra você vira uma... Tipo, o Aragorn se torna o rei, o Pippin se torna o guarda de Gondor, Sim, tipo, sim. a Katara vira dobradora fudida, o Sokka um espadachim brilhante, esse tipo de coisa. Então ele tem esse caminho de evolução, e às vezes existem movimentos dentro desses moves que ajudam a chegar ao final da história, mas a principal maneira como acaba é que quando você monta um playbook do Overlord, e eventualmente nesse playbook vão ter as condições necessárias para a derrota do Overlord. Uma vez que essas condições sejam alcançadas, tem o showdown final com o Overlord e ele é derrotado. Porque me pareceu bastante. Eu falei, nossa, ele tem tanta preocupação em emular um estilo, e ele tá tão assim que eu falei, ele tem cara de jogo que vai deixar mais estruturado como você chega no final, sabe? Tipo, ó. Eu vou te falar assim, final. ele não chega no nível de estrutura que tem, por exemplo, o Band of Blades, que é um jogo que tem começo, meio e fim, e que ele tem toda uma questão de regras de quando ele acaba. Tipo, se você tem, tipo, X oportunidades de ganhar. Band of Blades é um RPG que você pode perder, sabe? Por assim dizer. E o Fellowship, ele não chega nesse ponto, mas ele tem uma questão muito clara de, tipo, o que precisa ser feito para derrotar o Overlord. Uma vez que isso seja feito, o jogo acaba. Agora, se isso vai demorar 2 sessões ou 30, depende do jeito que os jogadores querem cuidar do jogo, sabe? Era bem legal, bem interessante mesmo. Pois é, ele tem coisas muito legais. O que a única coisa, sei lá, o que eu não gostei, talvez, sei lá, o que eu sei lá, o que me impediu de olhar e falar, caralho, eu vou jogar esse jogo, vai ser incrível, puta que pariu, sabe? O que faltou um pouco para mim nesse sentido foi que eu achei especialmente os playbooks, eu achei os movimentos legais, a estrutura interessante, várias ideias boas, mas achei os playbooks tão sem graça, pelo menos os playbooks básicos, sabe? Que eu olhei e falei, poxa, tipo, tão criativo o seu jogo pra isso aqui, sabe? Sei lá, tem algumas ideias boas nos playbooks, mas
não sei, no geral, eu senti que ficou um pouco aquém de outros jogos que eu já vi com playbooks mais interessantes, mas é um jogo que eu gostaria de experimentar e testar e ver como é que ele funciona. Bacana, bem legal. Fellowships. Isso aí. E toda um último detalhe é que toda a ilustração do livro básico. Sim, dois detalhes importantes. Todas as ilustrações do livro básico não são o que você espera. Então, tipo, sei lá, você vai ver o Halfling, não tem nenhum desenho de um Halfling. É sempre alguma coisa, tipo, uma reimaginação no conceito. Sei lá, é um leprechaun, é um homem-gato, é um pequeno homem esquilo, sei lá, esse tipo de coisa, sabe? Ele se recupera, por mais que ele chame o herdeiro, o anão, ou não sei o que, ele se recusa a ter as descrições clássicas desses elementos, né? Pelo menos em imagem. O que é interessante por si só, eu acho. Bem legal. Interessante. Tá, Fellowship. E aí, você quer falar mais alguma coisa? Recomendar mais alguma coisa? O que mais você Cara, está. eu quero trazer, fora leituras, eu quero falar curtinho de um. Na verdade, tem 1 milhão de Kickstarters que a gente fica vendo, né? Mas eu selecionei um pra falar que eu achei bem legal, a ideia legal. Eu não sei o quão legal ele será na realidade. Na verdade, assim, provavelmente eu não gostarei quando ele sair, mas enfim. Que é o Brancalonia The Spaghetti Fantasy RPG. Você viu esse? Eu Spaghetti Fantasy RPG, esse nome não me é estranho. Cara, a ideia é ele é um jogo que está sendo feito no Kickstarter por uma galera italiana, que é por uma fantasia medieval com uma pegada que vai lembrar eles chamam de Spaghetti Fantasy, da mesma forma que o Spaghetti Western era o faroeste americano, mas com uma pegada do Sergio Leone, dos diretores italianos, né? Estou olhando aqui a página deles, é um jogo para quinta edição. Exatamente o que eu ia falar. Provavelmente eu não vou gostar por quê? Porque é um jogo para quinta edição. Mas o cenário é tão interessante que pelo menos a ideia do jogo é tão interessante, né? E no que ele se destaca? Ele fala que ele tem... uma coisa que eu gosto muito é todo o Kickstarter dele é um parágrafo em inglês e depois um parágrafo em italiano. Tipo, os caras trazem muito essa coisa do a nossa cultura, o nosso jeito de colocar, né? Ele fala que as grandes influências para ele seriam obras de ficção como Pinóquio, por exemplo, ou ficção Ele coloca na mesma linha. Filmes que nós nos influenciamos. The Princess Bride, ok, bacana. Sim, e o Nome da Rosa. Sim! Ele fala, ó, a gente tá falando muito de obras do Ítalo Calvino, do Humberto Eco, Cavaleiro Inexistente, Assassin's Creed. Ele fala de Lady Hawk, né, que é o Feitiço de Áquila, em português. Ele fala um pouco de Flesh and Blood, que é o Conquista Sangrenta, se eu não me engano, em português, que são filmes que mostram uma Europa medieval, mas não tão fantástica. A gente não tá falando de raças e magia, ou se você vai ter alguma coisa mágica, ela é muito delicada, né? Ele traz... Desculpa, mas eles têm um suplemento chamado Macaroni com... Sim! Ele é cheio de piadinhas com coisas italianas, cara, no livro inteiro. Você tem, por exemplo, você tem todo um design nas ilustrações de personagens. Eles têm meio que uma raça que seria meio que os gigantes ou meio gigantes do... Me lembrou o personagem do Andre the Giant, né? Exatamente, que é aquela coisa, será que esse cara é alguma coisa fantástica? Porque ele é muito diferente, né? E na ilustração parece o Bud Spencer, né? E você joga o seu tipo de personagem, ele é um cara meio roguish, né? Ele é um cara que não tá muito aí para as regras, ele é meio que aquela coisa do bandido de bom coração. Ele trabalha com isso. Raças fantásticas. Tem uma raça que é o Pinóquio. São, tipo, títeres ou bonecos que ganham vida. Então você é feito de madeira
e você quer ser uma pessoa de verdade, entendeu? Muito legal, cara. Nossa. Eu achei ele muito, muito evocativo, muito legal no Uhum. que ele. Nas coisas que ele coloca, nas influências que ele põe. Porque você tá vendo eu acho legal esses jogos, esses cenários que são. É medieval, mas não é tão fantástico como a gente tá pensando, né? Como a gente estaria imaginando. É uma coisa que me atrai, por Caraca, exemplo, no. tem uma imagem de um cara com uns chifrinhos. Ok, não vou descrever isso. Continue, por favor. É uma coisa que me atrai, por exemplo, no Pendragon, né? Que é um Uhum. jogo que você vai para uma outra vertente, mas você vai trabalhar histórias de cavalaria, etc. E eu gostei disso, de você jogar com. Ele fala que são os Bounty Brothers, né? Ele até coloca Fratelli d'Italia, que seriam meio que as companhias. Quase como uma companhia mercenária ou uma guilda de ladrões, uma mistura das duas coisas, né? E se você for na página do Kickstarter, você consegue baixar um preview das regras. Ele tem. Na verdade, o preview das regras é um sumário das regras, uma aventura e 4 personagens prontos. Cara, que legal isso aqui. Eu achei muito legal, cara. Eu acho que eu gosto muito quando a gente tenta pegar a fantasia e mudar ela, colocar elementos diferentes, trabalhar com ela de uma maneira diferente. Ele vai ele vai para um lugar bem distinto do que você normalmente vê em livros de fantasia. Muito legal. Eu fiquei pensando uma coisa meio swashbuckling com ele, mas não tão quanto um Seven Seas, por exemplo, né? Mas Uhum. Até porque ele vai usar um sistema melhor, né? Que é o da competição. críticas à parte, né? Ele já tá founded, né? Ele vai sair, não sei quando, mas eu achei legal pra passar pras pessoas, porque eu queria que as duas coisas que eu falasse hoje fossem coisas que eu acho que tá voando abaixo do radar da maior parte das pessoas. Com certeza. Então eu vou Tava deixar o abaixo do meu. link. Aí, ó, vou deixar o link do Brancalônia também aí na descrição, se alguém se interessar. Eu acho que vale pelo menos a curiosidade. De qualquer forma, tem a aventura e os personagens prontos, você pode baixar, dar uma testada com o seu grupo. Muito legal, muito bacana. E você? Traz mais Então, alguma coisa pra gente? eu vou mais uma rapidinha também. Não tão inovador e interessante quanto o Brancalônia, mas também é algo que você não vê todo dia em RPG. Que eu vou falar acabou de saiu sexta-feira da semana passada, retrasada, o RPG do Warhammer Age of Sigmar, pela Capcom Boa. 7. Uhum. Há alguns anos atrás, quando foi anunciado que a Capcom 7 iria, de certa forma, herdar os direitos, né? Herdar não, né? Ganhou comprou, enfim, os direitos dos jogos de RPG do Warhammer. Eles prometeram um jogo do Warhammer Fantasy, que já saiu tem um tempo, do 40K, que saiu, enfim, saiu recentemente, e também do Age of Sigmar, né, que é o filho mais novo aí da cadeia de jogos de Warhammer, né? E Uhum. finalmente saiu o livro, e é um livro muito interessante, de fato, é um livro que do que eu não li ele inteiro ainda, né? Porque é muito recente, tô lendo outras coisas e tudo mais. Mas o que eu vi, eu gostei, né, até agora. E qual que é a pegada do negócio, né? Para quem não conhece. Então, ele serve tanto quanto uma introdução ao cenário do Age of Sigmar. Ele tem, sei lá, quase metade do livro é destinada ao cenário, e o restante do livro é destinado à criação de personagens e ao que você faz. Ele é um jogo com um foco muito definido, né? Para quem não conhece Age of Sigmar, ele é um RPG de fantasia épica, mas o épico é com E maiúsculo, assim, sabe? Nós estamos falando de a viagem planar é uma coisa que seus personagens fazem corriqueiramente, sabe? O jogo se chama Soulbound,
porque os personagens eles passam por um ritual conhecido como soulbounding, em que as almas deles são unidas, tipo, todo o grupo tem as almas deles são linkadas, né? Isso confere a eles uma série de habilidades e também proteções e dificuldades, enfim, que advêm desse link, mas os tornam seres quase super-heróicos, assim, dentro dentro do universo do jogo. E o que você faz é você literalmente meio que um time de elite, assim, sabe? Um strike team altamente especializado, enviado pelo panteão dos deuses da ordem para resolver problemas, sabe? Então, tipo, literalmente vocês caem do céu, ou enfim, vêm de um lugar, vêm de um plano divino para resolver problemas de escala muito significativa também, né? Um jogo bem épico nesse sentido, né? E ele tem toda essa. Ele é um jogo bem focado em combate, em algum grau em combate tático, esse tipo de coisa, como é o Wargame no qual ele se inspira, né? E ele tem essa coisa, né? Tipo, ele é uma versão medieval, assim, de um Warhammer, sei lá, de um Deathwatch, sabe? Do Warhammer 40k. Uma coisa que até então nós não tínhamos, né? Até pelo que a proposta do Warhammer Fantasy original é muito diferente. Então o Age of Sigmar vem com uma proposta diferente, com a possibilidade de você jogar com seres e criaturas muito interessantes, sabe? Por exemplo, os Sylvanettes, que são pessoas, tipo, sei lá, você é o Groot, você é uma pessoa árvore, todo esse conceito, ou os próprios Stormcast Eternals, né, que o pessoal brinca que são os Space Marines medievais, mas com asas de luz e martelos que disparam raios, sabe? É esse tipo de fantasia épica. Então, se você gosta desse tipo de escala de poder, sabe? Tipo, meu personagem é literalmente uma pessoa que foi escolhida pelo panteão dos deuses da ordem para salvar o mundo. Eu provavelmente vou ter uma vida muito curta e vou morrer em sacrifício heróico, protegendo, sei lá, uma vila ou um reino da invasão de demônios do caos, ou cultistas dos deuses da morte, ou coisa assim. Esse é o jogo pra você, sabe? É bem Que é outra pegada de Warhammer, né? Porque o completamente outra. Fantasy a gente tá acostumado com aquela coisa matador de rato, né? Uhum, Tal, uhum. aquele baixo. Aquela vida baixa, aquela coisa. Sujeira, cortar o dedo, ficar doente e morrer. Nossa. Isso aqui é outra parada, tá ligado? Isso aqui Literalmente, ele pegou meio que a vibe Ele é muito uma tradução medieval do 40k, do guarda 40k e puxou pro Fantasy, né? Só que sem o Grimdark. O Age of Sigmar é um jogo nada Grimdark, ele é só épico, tá ligado? Uhum. E com todo. E tem várias coisas, e o cenário dele é um cenário muito interessante, sabe? Por exemplo, eu vou citar duas coisas do cenário que eu acho muito bacanas, que são, por exemplo, os Fear Slayers, que são anões com barbas são originários do plano do fogo, então as barbas deles pegam fogo, eles são tipo o lugar que eles pisam, derrete, esse tipo de galera, sabe? E o deus deles, o Grungnir, é um deus que morreu em combate contra um dragão fudidão lá, e os anões acreditam que o corpo do Grungnir se tornou um tipo de ouro especial que eles chamam de Urgold, e que quando todo esse ouro for retornado, o deus deles é renascer. Então eles são mercenários que só trabalham por Urgold. E a missão deles é tentar recuperar todo esse ouro para que o deus deles volte à vida, sabe? Que é um conceito que eu acho legal. Ou então o conceito das Flesh Eating Courts, que, em resumo, imagina isso que interessante. A sua vila passa fome e tá numa situação de miséria, fome, os nobres locais não são, enfim, são cruéis, coisa assim. Aparece um cara na sua vila e ele te oferece comida. Essa comida tem um aspecto grotesco, nojento, normalmente, e tudo mais, mas ele oferece. E aos que aceitam,
acontece uma transformação. Esse arauto que se apresenta e oferece a comida, ele costuma ser literalmente o arauto de um exército de zumbis que vaga entre os reinos, entre esses múltiplos planos e múltiplos reinos que compõem o universo de Age of Sigmar. E são mortos-vivos insanos, né? Eles são liderados por um vampiro que foi torturado até ficar doido. Ele era um nobre, aquele vampiro nobre, sabe, esse tipo de coisa, que foi torturado até ficar pouco mais que um Renfield, assim, sabe? Mas ele é completamente insano. Então ele se vê e vê aos demais como nobres cavaleiros que trazem o bem e ajudam as pessoas e coisa e tal. Ele não enxerga a sua natureza zumbi, e as pessoas que aceitam a comida e o alento que de alguma maneira eles trazem também se transformam em zumbis e se juntam à corte, mas sem entender a condição que eles têm. Então eles são meio que uma espécie de Don Quixote Walking Dead do mal, sabe? Mas coisa. Pois é, sabe? Então eles têm todas as características de undead, tipo, as filhas precisam devorar carne, etc. Mas eles não são necessariamente maus, eles são delusionals. É muito curioso as flesh-eating corpses, por exemplo, sabe? São alguns dos conceitos que o outro, por exemplo, o fato de que a guerra atual do cenário é contra Nagash, o deus da morte, que todas as almas que morrem vão para os exércitos de Nagash e estão sendo, exceto algumas poucas que os deuses conseguem, que os outros deuses conseguem proteger. Então a morte é uma sentença a servir o deus da morte em exércitos mortos-vivos e, enfim, tem toda uma questão de luta contra o tempo, derrotar esse cara antes que ele fique invencível e por aí vai. É esse tipo de fantasia épica com essa escala de poder, é uma coisa que a gente tal qual o Fellowship, tal qual o Macaronia, não é uma coisa que a gente vê todo dia no RPG. Verdade, verdade. Então fica aí, Age of Sigmar Soulbound é o nome do RPG em questão. Oh, muito bom, muito bom. Eu gostei das indicações. Tem mais alguma coisa que você quer trazer pra gente? Não em específico. Não de RPG, pelo menos. Sobrou uns minutos. Quer fazer uma mini recomendação fora do núcleo RPGista? Cara, eu vou fazer uma micro recomendação fora do núcleo RPGista, então, que é o seguinte, eu estou, por causa da influência de Final Fantasy VII Remake, eu fui jogando vários outros Final Fantasies, né? E no momento eu estou rejogando Final Fantasy XII. E caralho, como esse jogo é bom. Eu sempre se lembrava que era bom. 12? É maravilhoso. Talvez seja, tipo, se eu tirar a memória afetiva que eu tenho com o 7, que é impossível, talvez seja o Final Fantasy favorito. É muito bom. Eu joguei um pouco do 12 na época, mas eu achava tudo meio genérico demais no 12, os personagens, o cenário, assim, não me pegou muito. Você tá jogando aquele Zodiac qualquer coisa? Zodiac Age. O remake dele, exato. O remake não, né? Um remaster que ele teve para várias plataformas. E, cara, eu na época que eu joguei, eu lembro de ter gostado muito da mecânica do jogo, que ele é um Final Fantasy que ele é estratégico, ele não é tático, entende? Uhum. É tipo, você bola uma estratégia e a execução dela, você pode literalmente assistir o jogo, mas a estratégia que você bolou antes é interessante. É a parte que é instigante do Final Fantasy XII. Mas o que eu não tinha gostado na versão original dele, que era o design de alguns personagens e coisa e tal, hoje em dia eu sou muito menos crítico. Eu lembro que, sei lá, tem um cara que é um capitão da guarda de uma cidade X, o Bash, que é um personagem legal, e que eles usam bermuda. E eu, o jovem Chess que jogou isso na sua adolescência, não conseguia compreender. Como assim? Cadê o meu cintos e o meu couro? Sabe, era uma parada que eu não conseguia apreciar. Hoje em dia eu tenho uma visão muito diferente. O próprio Baltier, por exemplo, que é um personagem talvez o mais famoso do Final Fantasy XII. Ele é não é o protagonista. Não é. Ele é o pirata que. Pode crer. O protagonista é um moleque cabelo loirinho, né? Qual que é o nome dele? Van, pode crer. Van. Que até o Van é um personagem melhor do que eu me lembro. Eu me lembro de não gostar dele at all, mas hoje eu percebo que eu não gostava dele muito, sei lá, porque ele usava um baby look, não sei. Ele meio que um baby look, assim. Eu lembro de pegar na época pra jogar e não me encaixar comigo, assim. Não necessariamente a estética, mas assim, eu não sei, eu achava que nada
nada era tão chamativo, não sei. Eu vinha muito do... Eu não joguei o 10, mas eu via coisas do 10 e eu falava, nossa, o 10 parece tão maneiro. É bom, mano. E aí, quando saiu o 12, que eu peguei e falei, agora eu vou jogar o 12, caralho. Aí eu lembro que foi meio que decepcionante pra mim na época. Mas eu vejo muita gente comentar com muito carinho do 12, né? É um jogo Principalmente quando muito... saiu esse Zodiac Age aí. Cara, é um jogo muito bom e tem, só pra, não quero me delongar muito, mas assim, fora os sistemas dele que eu acho muito interessantes, ele talvez seja o Final Fantasy mais bem realizado do modelo antigo no termos de ter um puta mundo aberto enorme, aberto não, ele é dividido em áreas, mas acaba gerando um grande mundo pra você investigar e explorar e tudo mais, mas ele tem o que talvez seja o mais interessante dele em retrospecto, é que tem duas coisas que eu acho que são muito fortes. A primeira é que ele tem uma trama política muito interessante, que nenhum outro Final Fantasy nunca teve, sabe? Ele é um Game of Thrones da sua época, né? Pra ficar aí a referência, sabe? Mas é uma trama política que quando eu era criança, ou adolescente, quando eu joguei, eu não entendi. Passou reto pela minha cabeça a trama política do jogo. Mas ela é bem sutil, sabe? Ele é uma história que, em muitos aspectos, respeita a sua inteligência. É coisas do tipo, um pequeno exemplo, mas é coisas do tipo, um cara que ele é um cônsul de um império que ocupou uma região e dominou essa região, que ele vai até essa região e você vê, tipo, sei lá, tem um marquês numa região próxima que é muito poderoso e comanda uma cidade-estado poderosa, sabe? E esse marquês muito tempo atrás, fez um anúncio, tipo, teve uma guerra, a guerra acabou, esse marquês fez um anúncio de que um capitão lá, que é um personagem do jogo, teria meio que ele declara, sabe, se fosse Game of Thrones, ele teria declarado o Jaime regicida, sabe? Ele falou, esse capitão foi quem matou o rei e o capitão foi executado. E aí o outro cara manteve o capitão vivo esse tempo todo numa dungeon sinistra lá, porque ele falou, se um dia o Marquês me trair, eu destruo ele, mostrando que a declaração dele foi falsa, sabe? E é um tipo de nuance política que, não é super uma nuance política, mas que pra mim passou reto, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Então, esse aspecto do jogo é muito bacana. E o outro aspecto que hoje me chama muita atenção com relação à estética do jogo é que ele tem toda uma estética não europeia, sabe? Ele tem uma estética com uma influência muito mais Oriente Médio, norte da Ásia, do que o Europa padrão, por assim dizer. As cidades são em desertos, as roupas dos personagens refletem muito isso, os summons são diferentes, e ele tem também uma forte influência, eu acho, das prequels de Star Wars, mas de uma maneira positiva, tipo, no sentido de como as naves funcionam e como a estética das naves, e tudo lembra muito a estética das prequels. Eu acho que você definiu bem, viu? Porque agora que você falou e eu pensando no que eu lembro de Final Fantasy XII pra prequels, eu acho que tem alguma coisa ali no meio, né? Tem, cara. Eu acho que tem uma influência e eu acho que olhando pra isso hoje, né, eu acho que essa influência que na época não me caiu bem, hoje eu acho muito interessante. Então, eu tô gostando muito do meu playthrough de Final Fantasy XII Zodiac Age. Fica aí a recomendação, se você jogou na época ou não lembra bem, ou nunca jogou, eu tô gostando muito e fortemente recomendo. Tá massa, bem legal, bem legal. E você? Cara, eu vou, na sua pegada, eu vou pra jogos, eu vou recomendar o único jogo que eu tô jogando há 2 meses. E vai cair, porque eu tava querendo que essas recomendações fossem alguma coisa acessível pras pessoas, né? Que fosse, tipo, fácil da pessoa achar, ou fosse alguma coisa que tivesse na Netflix, ou stream, uma coisa fácil. E esse jogo tá free to play pra todas as plataformas, então... que é o Warzone, o modo Battle Royale do Call of Duty, né? Do CODzinho. Então, pra quem não... Codzeira. Pra quem não sabe, o Call of Duty é essa franquia gigante, né, de jogos de tiro, como Modern Warfare, etc., que sai um por ano, e o COD do ano passado, o COD 2019, foi mais ou menos um reboot,
E um dos modos que ele veio, além do multiplayer tradicional, que é aquela coisa de roubar bandeira, mata-mata, etc., foi um modo Battle Royale, porque estávamos em 2019 e todo jogo tinha que ter um Battle Royale. Que é o Warzone. E, cara, ele se tornou... Esse modo em específico, o Warzone, ele virou free-to-play em março, eu acho. E é cross-plataforma, né? Então eu jogo no PC, meus colegas estão no PS4. E, cara, que jogo! Eu nunca achei que eu ia estar jogando Call of Duty e jogando um jogo de tiro, FPS, e me dedicando tanto e querendo tanto melhorar. Ele é um jogo muito gostoso, sabe? Eu também nunca achei que eu estaria jogando um Battle Royale achando isso, mas tudo bem. Olha aí. Quem te viu, quem te vê. Cara, ele é muito gostoso de se jogar. Ele é muito tático no que ele tem do estilo de jogo. O estilo de jogo nesse modo Warzone é muito diferente do multiplayer. No final das contas, eu acabei comprando o jogo full, porque eu já tinha, sei lá, 40 e poucas horas de jogo, e eu achei que valia a pena dar meu dinheiro para esses desenvolvedores, sendo que eles já me propiciaram essa quantidade. E outra que tem algumas facilidades em você melhorar as armas jogando com o jogo pago, mas não é obrigatório. Eu tenho colegas que jogam comigo free to play até hoje e estão ótimos. E é aquela coisa, bom, Battle Royale é aquela coisa, né? Você passa de avião, o que quer que seja, na tela, que é uma cidade, e você vai dropar em algum lugar aleatório. A cada X minutos eles vão fechando círculos que vão tornando as áreas seguras, né? Fora do círculo fica um gás, que você vai morrer, então você vai convergindo todos os jogadores para um ponto aleatório do mapa até sobrar apenas um time, ou se estiver jogando solo, sobrar apenas uma pessoa. E o que tá legal dele, eu acho que é essa profundidade que ele tem em matéria de quantos elementos ele tem dentro dele. Não é só as armas, mas é você montar a arma do melhor jeito para você, porque as distâncias, a tela, o cenário que você joga, a cidade que você joga, ela é muito grande. Ela é menor do que outros Battle Royales, mas ela é muito grande. E no mapa você tem 150 jogadores. E você tem distâncias de troca de tiro muito grande, então é interessante que você tenha uma arma de longo alcance, mas também conforme o jogo vai progredindo para algo mais apertado, você vai precisar de uma arma mais rápida e de uma troca mais próxima, né? Então você vai tentar montar sua classe de personagens, suas armas com isso. Fora isso, você tem toda uma economia própria no jogo, né? De quando você cai no jogo e você tem que cumprir missões para conseguir dinheiro, e com esse dinheiro você vai comprar melhorias de jogo, que pode ser armas personalizadas, podem ser reconhecimento aéreo que vai apontar no mapa onde estão os oponentes. E para cada uma dessas coisas que eu estou falando, existe um counter. Então existe toda uma mecânica de você saber balancear o quão ofensivo e defensivo você vai ser, e as pessoas do seu grupo completarem, né? Vocês jogarem como um grupo coeso. Ele é um jogo muito gostoso de você aprender e pegar a técnica. Cara, você não sabe o quão difícil é invadir uma casa que alguém tá camperando lá dentro. E quanta estratégia tem nisso, por onde você se aproxima, por onde você vai tacar uma granada, quem entra primeiro, quem entra depois. Cara, você se sente assim, eu que servi um ano de exército, eu acho muito gostoso, porque tem coisas que na instrução militar eu aprendi e que vendo vídeos de Warzone as pessoas usam pra jogar. Olha aí. É muito legal. E, bom, o jogo tá free to play. Eu acho que extremamente vale a pena as pessoas testarem uma vez pra jogar. Eu acho que se você conseguir uma equipe aí, mais 2 colegas pra jogar com você, jogar pelo menos 3, é a experiência perfeita, porque a verdade seja dita, eu acho um pouco chato você completar uma equipe aleatória. Existe sim muita gente babaca no jogo, gente que você vai entrar no jogo e o cara vai te xingar porque você fez alguma coisa errada, etc. Mas eu acho muito gostoso jogar com as pessoas que são seus amigos, que você vai rir, você vai jogar, etc. Eu vou fazer só um disclaimer, que eu acho que é um jogo que tem uma boa dose de frustração, porque muitas vezes você vai aparecer e você vai dar 2 passos, alguém vai te ver de uma distância grande, vai dar um tiro e você vai morrer. Isso vai acontecer. Mas, cara, quando você ganha uma partida, a emoção é tão grande. Essa tarde a gente jogou uma que parecia um
filme de ação, filme do Michael Bay, sabe? Uhum. Com galera chegando de helicóptero, pulando, helicóptero explodindo, atirando míssil, perseguição de carro. E no final, quando a gente ganhou a partida, eu tava tremendo, assim, sabe? Falei, cara, tem que Foda. sair um pouquinho, esperar a adrenalina baixar, porque eu tava muito, sabe, envolvido com aquilo. Então, eu não gosto, em geral, de FPS, e eu não gosto de jogo multiplayer, e há poucas vezes que eu tentei jogar Battle Royale, eu não gostei. E eu tô jogando há 2 meses um Battle Royale multiplayer de FPS. Então eu fico super com essa dica aí pra quem tiver com tempo livre, querendo preencher. Esse é um jogo que vai te sugar. Olha aí, cara. Quem diria Vitor do Codezinho? Eu me Eu divirto pra ver tô muito topzera, né? Jogando COD e tal. Tô entrando cara, top agora. se comprar um sapatênis aí, fudeu, irmão. É isso aí, acho que tá bom por hoje, né? Acho que tá bom por hoje, um excelente episódio. Espero que vocês tenham gostado do Escudo da Mestre House. Vamos ver se fica um pouquinho mais. Assim é fácil de gravar. Vamos lançar e ver o que vocês acham. Se for bom, a gente lança mais. É isso aí. E continuem a comentar, entrar em contato com a gente. Afinal de contas, dá toda uma motivação. Mas é sempre gostoso ver um comentário no site, uma mensagem no Twitter. Eu não uso mais o Facebook, então se você usa o Facebook e me elogiar por lá, não importa, não vou ver. Tem a fanpage do Escudo do Mestre, eu administro, eu passo lá. Então, se você deixar uma mensagem lá, é um jeito de falar com a gente. A mensagem chega até nós. É verdade. Mas então, elogios e críticas também podem ser feitos. E, por favor, entre em contato com a gente. A gente só. Muita coisa da gente fazer isso ainda é o fato de vocês virem e mexe falarem. Até, pô, isso era legal, quanto que vai ter. É sempre uma coisa bacana. E aí, saber que isso é uma coisa que faz a gente toda hora. Vamos voltar, vamos tentar gravar. Tá foda, a gente tá em tempos difíceis. É uma época difícil pra todo mundo. Mas vamos tentar fazer alguma coisa legal aí, mexer um pouco. Beleza? Beleza. Então, falou, ouvintes. E esse não tem como tirar. Esse não tem, a gente precisa de de um novo encerramento aqui. Será? Pensa pro Seria tão próximo. icônico. Mudar. Ou então pode ser só um tchau, né? Tipo, termina, acabou, assim. Não, mas e aí fica o encerramento clássico só pros episódios principais do Escudo do Mestre, sim? Eu acho que assim, o encerramento clássico tem que ser nos principais. Esse aqui pode ser outra coisa. A gente tem que saber um jeito de fechar, tipo, e esse foi. Sei lá. Não sei. Ok, então a gente pensa num. Enquanto a gente não pensa num melhor. Bem por aí. Então, enquanto a gente não pensa no encerramento melhor, tchau. Tchau, ouvintes. Até mais.